apontada já, a arma engatilhada. Vamos dar início então ao estudo da palavra. E temos vindo a estudar, estamos na carta aos Colossenses, capítulo 2, e o quanto temos, quando a palavra de Deus diz que isto é um tesouro, perdão, é mesmo um tesouro, porque cada vez que nós, um tesouro geralmente quando nós escavamos e vamos encontrando, e as pedras preciosas estão cada vez mais fundas, vamos escavando e vamos encontrando, de facto, tesouros eternos aqui na palavra de Deus. E vamos então ler a palavra de Deus na carta aos Colossenses, capítulo 2. Desde já um abraço forte ao nosso irmão Alberto, ao nosso irmão Benjamin, ao Cristóvão, ao Eloy, aqueles jovens que nos ouvem, aos nossos irmãos no Norte, que eu sei que há muitos irmãos que também nos ouvem, assim como outros. Um abraço muito, muito forte e estão nas nossas orações. E vamos então ficar de pé, irmãos, e vamos ler a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz-nos assim, capítulo 2, carta aos Colossenses: porque quero que saibais quão grão combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para o conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Como pois recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e sobreedificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ação de graças, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs subtilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, no qual estáis circuncidados, não com a circuncisão feita por mão no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus que ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou no meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os pôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festas, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domina seu belo prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando em debalde e inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas, ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se pois estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenanças como se vivesseis no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. E foi a leitura da palavra de Deus. Podemos sentar, irmãos. Vamos passar então agora a mensagem que o Senhor tem para nos dar através do nosso irmão Alberto. E depois continuamos com irmãos que queiram participar no estudo. Graças a Deus por mais esta reunião de oração e estudo bíblico. Louvo ao Senhor por cada irmão que se interessa em adorar ao Senhor através das Escrituras. Agradeço a paciência de cada um de vocês em ter que me ouvir e aturar. Porém, isso é um alento e uma motivação para a minha vida. Colossenses capítulo 2
introduzindo o verso 13, que lemos assim a primeira parte. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne. Falar desse versículo e trazer uma ilustração para introduzir o assunto. Vamos falar sobre a lepra no Antigo Testamento, que é uma figura, uma ilustração do pecado. E aqui o texto está dizendo que estávamos mortos nos pecados. Ora, uma pessoa morta não sente nada. Uma pessoa morta não tem esperança de nada. E o pecado, o que nos faz? A doença da lepra era uma doença contagiosa e ela é muitas vezes comparada ao pecado. Porém, o mal de Hansen, a hanseníase, que conhecemos hoje devido a uma bactéria, tem pouco a ver com a lepra do Antigo Testamento, que era sim uma doença infecciosa que deteriorava o corpo, o membro da pessoa e tinha uma ampla divulgação de podridão mesmo que acontecia no corpo da pessoa. A palavra traduzida no hebraico é tsarotsa e ela tem esse espectro muito maior do que a nossa hanseníase. Agora, o que tem a ver a lepra com o pecado? Bom, nós podemos trazer algumas características desta doença e comparar e ilustrar com o pecado que nos leva à morte. Ela é oculta, ela se manifesta tempos depois. Assim também é o pecado. Muitas vezes o pecado ele surge tempos depois na nossa vida. Porém, os efeitos na nossa vida, na nossa pessoa, já vem de anos onde estamos infectados. Lucas capítulo 8, no verso 17, diz que não há nada encoberto que não venha a ser revelado, e nada oculto que não possa ser manifestado. Portanto, quando o pecado ele age de maneira silenciosa, oculta, achamos que nada vai nos acontecer e que tudo está bem. Preste atenção nesse ponto. Uma outra característica é que ela é contagiosa. A lepra, ela é contagiosa de pessoa a pessoa e muitas vezes também através do manuseio de algum utensílio, um copo, um prato de uma pessoa doente, pode transmitir a doença a outro. Isso quer dizer para nós que o pecado talvez no próprio ambiente onde você convive, você acaba adquirindo estas características sem perceber de quem, quando e onde. Porém, quando você percebe, você já está tomado por esta doença. A lepra também ela brilha, ela reluz no corpo da pessoa antes de se manifestar. Isso quer dizer que assim também é o pecado. Muitas vezes ele se apresenta de uma forma brilhante, reluzente, atrativa, que ilude e seduz, mas isso quer dizer que o próximo estágio desta manifestação é o mal que vai surgir na sua vida. Temos que tomar cuidado. Inchaço. A lepra provoca um volume grande nos membros, um encaroçamento, algo que vai corroendo a pessoa. O pecado também. O pecado ele é insaciável. A pessoa cada vez mais quer se envolver achando que aquilo pode satisfazê-la, que aquilo pode realizar algum sonho, algum desejo. E ela cada vez mais, pouco a pouco, vai se mergulhando dentro e se afundando com o pecado. E por último, as características da lepra em comparação ao pecado é que ela é indolor. Naquela época, uma pessoa em estágio avançado da lepra muitas vezes era submetido a um teste com uma vela com fogo, passando no corpo, nos membros. Se tal pessoa não reagisse, é que a doença já estava avançada. Assim também é um pecado, é indolor. Torna a pessoa insensível à verdade,
torna a pessoa cada vez mais embrutecida e ela não percebe que está queimando no pecado. Por isso, ela está num estágio muito avançado. Como nos proteger desta doença chamada pecado? Em Levíticos, no capítulo 13 e no capítulo 14, dá o diagnóstico e o tratamento. Naquela época, os israelitas tinham que se apresentar ao sumo sacerdote. E por incrível que pareça, ou por contraditório que seja, quando a pessoa tinha todo o corpo já manchado por completo, o sacerdote diria que ela estava curada. Ora, esse estágio, quando ela está completamente envolta, é porque ela não é mais passivo de contaminar outras pessoas à sua volta. Um exemplo é típico de uma pessoa que, em vez de estar sendo consumida por dentro, sendo corroída por dentro, ela manifesta no seu exterior algo que já não contagia ninguém ao seu redor. E é mais do que isso. Ela confessa que ela está completamente exposta àquele tipo de ação. Assim também, cada um de nós. Se você luta contra o pecado, preste atenção no que diz Provérbios 28, 13. Lemos assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará as misericórdias do Senhor. Que Deus nos ajude e nos dê força. Amém. Serão 7 minutos. Tá ligado. E o nosso irmão Alberto dizia que nós temos de ter paciência para com ele. Epá, ele é que tem uma paciência enorme para connosco, né? Todas as semanas, e nós sabemos que ele agora tem uma responsabilidade também à quarta-feira de anunciar a palavra e o estudo da palavra àqueles irmãos ali naquele local. Mas um obrigado muito sincero, e o nosso irmão Alberto continua nas nossas orações. Mas aquilo que ouvimos, e quando o nosso irmão Alberto falava acerca da lepra e tudo mais, e esse é o real estado do pecado na nossa vida, mas que o Senhor assim nos ajude. Eu ainda vou-me debruçar um pouco no versículo anterior, quando a palavra de Deus nos fala no poder de Deus, e eu queria partilhar convosco então o seguinte: de facto, o poder de Deus, o poder do homem aperfeiçoa-se no quê? O poder do homem aperfeiçoa-se na capacidade que o homem tem. Quanto mais capacidade um homem tiver, mais poder terá, certamente. E essa é a visão que hoje existe. Mais capacidade, mais poder. Mais habilidades, mais poder. Tudo mais para o homem, tudo mais. E isso é contrário, ou seja, o poder de Deus não tem lógica aos olhos do homem. Porquê? Porque o poder de Deus aperfeiçoa-se na nossa fraqueza. E como nós lemos na segunda carta aos Coríntios, muito rapidamente, o Senhor diz-nos assim, na segunda carta aos Coríntios, quando o apóstolo Paulo refere aquele problema que ele tinha no espinho da carne, e no capítulo 12 e no versículo 9, a palavra de Deus diz isto: e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus. Ou seja, isto aos olhos do mundo não tem lógica. Como é que é possível o poder de alguém se aperfeiçoar numa fraqueza? Assim como o Senhor Jesus Cristo, as palavras do Senhor Jesus Cristo, quando Ele dizia que os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Que lógica é que isto tem aos olhos do mundo? Quando o Senhor Jesus Cristo dizia que os maiores servirão aos menores, quando Ele diz que alguém que queira se salvar irá perder a sua própria vida, e quem perder a própria vida por amor ao Senhor, salvar-se-á. E isto aos olhos do mundo não há lógica. É por isso que a palavra de Deus nos diz em Romanos que é loucura para o homem as coisas de Deus. Ainda esta semana eu falava com a Cristina, e a Cristina dizia que no trabalho ela comentava com os colegas e dizia: olha, eu peço a Deus é que o Senhor possa ter misericórdia do meu pai e que o possa levar. As pessoas ficavam a olhar para ela: como é que é possível levar o teu pai, perderes assim o teu pai?
Porque quem está confiado verdadeiramente no Senhor, e o apóstolo Paulo aqui na carta aos Colossenses, e principalmente a estes irmãos, era o que ele dizia: as nossas capacidades são zero. Tudo aquilo que nós possamos fazer, tudo aquilo que nós queiramos fazer para que... Não, o Senhor Jesus Cristo está em primeiro lugar. E tem que ser a nossa devoção e o nosso viver tem que ser Cristo. Como ele dizia, se vocês estão em Cristo, terão que andar também nele. E é impressionante quando o Senhor diz que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando nós lemos a história de Jó, e eu vou terminar agora com isto, quando nós lemos a história de Jó, nós vemos que na vida de Jó havia uma coisa que lhe faltava. E nós vemos que ele era um homem justo, aos olhos de Deus, que não era achado em falta em coisa alguma, e como é que a vida dele era. Mas ele próprio, no fim, quando nós lemos no último capítulo, e vamos ler Jó, no capítulo 42 de Jó, ele diz assim, e é impressionante, quando nós lemos Jó, e vemos que na vida dele havia uma coisa que ainda lhe faltava, que era o quê? Era ver o Senhor. E nós vemos que ele só conseguiu ver o Senhor depois de passar pelo sofrimento e pelaquela fraqueza toda da vida dele. E nós aqui podemos... Jó retrata de facto que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando nós lemos no capítulo 42 e no versículo 5, ele diz assim: com o ouvir dos meus ouvidos eu ouvi. Ou seja, ele já tinha ouvido falar das coisas do nosso Deus. Mas ele diz assim: mas agora, ou seja, mas naquele preciso momento, te veem os meus olhos. É impressionante, porque havia uma coisa que faltava a Jó, que era ver o Senhor. E ver o Senhor no quê? Na sua própria fraqueza. E nós vemos que se houve homens que penaram e passaram, foi Jó. E ele tinha já ouvido falar do Senhor. Mas ver o Senhor foi na sua própria fraqueza. E nós vemos Jó dizer isto: mas agora os meus olhos te veem. Que o Senhor nos ajude, irmãos, para que os nossos olhos possam ver o nosso Deus em todas as nossas ações. E nunca pensemos que, como o Dário orava no início, e o nosso irmão Carlos, acho que esta frase é do nosso irmão Carlos, às vezes as grandes tribulações, ou seja, as bênçãos vêm embrulhadas em problemas. E que o Senhor nos ajude para que possamos, de facto, porque se o poder de Deus se aperfeiçoasse nas nossas capacidades, isso era muito mau, porque nós não temos capacidade de nada. Vemos o Senhor capacitar homens e o poder dele manifestar-se em pessoas incapacitadas, como nós lemos ao longo da Escritura. Porque é o Senhor que capacita, é o Senhor que dá, é o Senhor que tira também. Que o Senhor nos ajude e que possamos olhar para Deus e, de facto, dar-lhe graças pelo poder que Ele tem e o poder ser manifestado desta maneira. Que o Senhor nos ajude. Eu vou passar a palavra a outro irmão que queira partilhar connosco algum pensamento. Zé. É só uma coisa rápida. Ainda sobre a circuncisão e o batismo, isto a propósito, eu li, como eu já disse várias vezes, eu estou a ler o livro de Deuteronômio, e a propósito de um versículo que eu li referente à circuncisão, e pela graça de Deus este é um assunto que tem sido aqui falado e muito claramente e muito esclarecido. E, portanto, em relação à circuncisão, é a marca do judeu. Todo judeu tinha que, de facto, ser circuncidado ao 8º dia. E também, em relação ao batismo, é quase que também apresentado como se fosse uma marca do crente. Ora, o que nós aprendemos é que, de facto, estas marcas não servem para nada. O que nós aprendemos é que há pessoas circuncidadas que estão perdidas e há pessoas que estão batizadas e estão perdidas. Isso não há dúvida absolutamente nenhuma.
Há única, portanto, essas marcas não servem para nada. Há uma única marca que, de facto, é a garantia de todas, a garantia de todas as coisas. Como lemos em Efésios, no capítulo 4 e verso 30, nós lemos que: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Não há dúvida que quem tem de facto esta marca, este selo, o Espírito Santo, esse sim tem a garantia da vida eterna. Tem a garantia de que entrará de facto à presença de Deus. E, infelizmente, há muita gente que é batizada, que tem marcas, mas não tem a marca do Senhor. Não tem a marca que o Senhor, de facto, coloca. Esta é colocada. As outras são colocadas pelo homem. Mas esta é colocada pelo Senhor. E esta é a garantia, de facto, da salvação. Quem tem esta marca, não há dúvida nenhuma, quando o Senhor vier buscar a sua igreja, irá, de facto, ao seu encontro. Mas em relação ainda à circuncisão, em Deuteronômio, no capítulo 10, no livro de Deuteronômio, no capítulo 10, e nos versículos 15 e 16 diz: tão somente o Senhor tomou prazer em teus pais para os amar, e a vós, semente deles, escolheu depois deles, de todos os povos, como neste dia se vê. Circuncidai, pois, o propúcio do vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Circuncidai, pois, o propúcio do vosso coração. Portanto, aquilo que o Senhor valoriza mais, aquilo que de facto o Senhor valoriza, é o que sai do coração, ou seja, em que há sinceridade. Essa é algo que nós vemos, por exemplo, em Miqueias ou em Amós, o Senhor cansado, saturado do povo que oferecia todos os sacrifícios, e o Senhor não os aceitava, já não os suportava. Porquê? Porque aquilo não era feito do coração. E de facto aquilo que conta é o que é feito do coração. Podes ter a marca que tiveres, mas se de facto o teu coração não pertencer ao Senhor, e que aquilo que fizeres não fizeres de coração, não te serve absolutamente a nada. A circuncisão, como sabemos, aliás, segundo eu li no grego, circuncisão significa cortar em volta, enquanto que no hebraico significa, como é que se diz? Aliança. No hebraico, circuncisão significa aliança. E de facto, irmãos, quando nós, para termos uma comunhão completa com Deus, uma aliança, estarmos unidos a Deus, por vezes temos que cortar muita coisa na nossa vida. Há coisas que de facto perturbam a nossa aliança, a nossa comunhão com Deus, e que é necessário cortar. E por vezes o problema da nossa relação com Deus, ela não é exatamente como devia de ser e como Deus quer que ela seja, exatamente porque não cortamos certas coisas na nossa vida. Elas existem na nossa vida. E essa existência de determinadas atitudes, determinados pensamentos, determinados comportamentos na nossa vida afetam a nossa comunhão, de facto, com Deus. Por isso, irmãos, que o Senhor nos ajude, de facto, a circuncidar o nosso coração. Que todo o nosso coração, todo o nosso coração é toda a nossa vida, pertençam efetivamente ao Senhor. Sejam efetivamente dele. É isso que o Senhor, de facto, valoriza. Ele olha para cada um de nós e não vê as marcas que nós temos. Ele olha para o nosso coração
Ele vê o nosso coração, Ele vê com que intenção fazemos as coisas, o que é que realmente Ele representa para nós. Nós podemos ter aparências uns para os outros, podemos ter uma aparência de sermos muito fiéis, de sermos, e no fundo não sermos nada. Mas podemos enganar-nos uns aos outros e mesmo assim durante algum tempo. Mas a Deus jamais enganaremos em algum momento. Porque Ele de facto conhece o nosso coração. Portanto, que o Senhor nos ajude a circuncidar o nosso coração. Torná-lo cada vez mais limpo, mais puro, mais conforme a vontade de Deus, para que lhe possamos efetivamente agradar. E é esta circuncisão que o Senhor valoriza. Eu tenho aqui outros versículos, não é o único versículo que o Senhor fala desta forma. Em Deuteronômio também, no capítulo 30, ele volta a falar. Em Jeremias, ele volta a falar. Porque o problema daquele povo era o pecado. E era necessário que eles circuncidassem o seu coração, cortassem com o pecado. E é isso que nós precisamos também fazer. Porque não somos melhores nem piores do que eles. Se deixarmos que a carne nos domine, tornamos-nos exatamente iguais a eles. Portanto, que o Senhor nos ajude a que, de facto, a circuncidar, a darmos completamente o nosso coração, a nossa vida, sejam efetivamente do Senhor. Amém. Graças a Deus. Colossenses, capítulo 2 e versículo 13, na primeira parte, mostra-nos e vemos ali uma má notícia que Paulo está-nos a dar, que nós estávamos mortos nos pecados e em circuncisão da vossa carne. Antes de começar, vou passar ali um vídeo acerca do pecado, para nós termos uma ideia de quão mau é o pecado e as consequências que nós vemos no versículo 13, que é a morte. Vou passar ali o vídeo e depois continuamos no instante. Okay. Some might say I'm only interested in the big things, but that's not the case at all. I love the little white lie. I encourage the second glance at that girl. I hope you take that extra drink. One little compromise. Sometimes that's all I need. I am sin. I celebrate diversity. Man, woman, black, white, young, old, rich, poor. I don't care. I seek all equally. I devour all wholly. It doesn't matter who you are. I am going to kill you. I am sin. The younger you are, the quicker I pounce. And the older you get, the more tricks I've got. The more naive you stay, the easier I ensnare. And the wiser you are, the more sly I become. The stronger you get, the more I attack. I am sin. I'm not always easy to see, but that doesn't mean I'm not always around. I'm around every corner. I'm at your home. I'll be at your work. I'm even at your church. But you don't have to look for me because I'll find you. I am sin. You can't tell nobody about me.
Acho que ficamos todos a perceber um pouco a ideia. De facto, Paulo, ao dizer no versículo 13 que estávamos mortos nos pecados e na incircuncisão. E conforme nós vimos este vídeo, eu depois vou colocar a versão em inglesa com a legendagem, que de seguida apresenta muito melhor, porque depois cada pessoa, ao terminar a sua frase, diz sempre: eu sou o pecado, eu sou o pecado. E nós vemos algumas características, o irmão Alberto também já tem citado, e os outros irmãos, do pecado, o quão mau é o pecado, principalmente para Deus, e nós vemos na palavra de Deus que Deus não suporta nem ver. E vemos que na sua presença não entra no pecado, não entra. E vemos que por causa do pecado, nós hoje, e os homens hoje, estão separados de Deus. E nós vemos a necessidade que é da certeza da salvação no Senhor Jesus Cristo, porque o pecado separa-nos de Deus e vemos que a consequência é a morte. Não é por acaso que no Evangelho de João, e podemos ler o Evangelho de João no capítulo 8, versículo 34, uma das características do pecado. Diz assim: respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, notem agora, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, notem agora, verdadeiramente sereis livres. E nós vemos aqui uma característica do pecado que ainda hoje ocorre, que é o pecado escraviza. Vemos que os homens lutam pela liberdade, vemos casos como, por exemplo, na Venezuela, se calhar algumas pessoas sentem-se escravizadas por não ter ajuda de outros, por não terem a liberdade. Vemos que cá em Portugal a característica do 25 de Abril foi o terem a liberdade, e noutros países as pessoas procuram liberdade. E o homem tem procurado liberdade até hoje, mas a única liberdade do pecado é algo que o homem não consegue obter por si mesmo. Vemos que as pessoas têm lutado ao longo dos séculos para obterem a liberdade de falarem livremente, dizerem aquilo que lhes vai à cabeça. Mas acerca do pecado, o homem tem lutado e ainda assim não tem conseguido nada, porque nós não temos capacidades de pagar este preço do pecado. Não temos a capacidade nem o poder de libertar-nos a nós próprios do pecado. E o pecado escraviza-nos e nós somos seus servos. E notem que não é por acaso que o Senhor Jesus Cristo que diz que o Filho, que Ele mesmo, se Ele mesmo nos libertar, nós verdadeiramente somos livres. E isto mostra-nos que o homem procura e tem procurado ao longo dos séculos, e desde que Adão pecou, arranjar meios de se libertar a si mesmo. Vemos que, mesmo sem capacidade para lutar, tem procurado justificar a si mesmo, tem procurado compensar. Se o homem peca, eu pequei, então vou compensar, eu vou tentar pagar a minha dívida. Mas nós vemos que isso não nos liberta do pecado. Só o Senhor Jesus Cristo pode libertar. Uma das características do pecado também é que o pecado reina. O domínio do pecado é algo que tem aprisionado e tem separado. Vemos, por exemplo, em Romanos, no capítulo 6, e a carta de Paulo aos Romanos, essencialmente o capítulo 6, quando fala do pecado, o capítulo 6 e o capítulo 7, curiosamente são os capítulos que eu mais gosto, em que Paulo fala ao falar do pecado e de como, onde o pecado abunda, abunda a graça. E nós vemos, por exemplo, no versículo 12 e 14, em que Paulo, ao dizer aos romanos: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nós vemos que o pecado reina e que todo aquele que está debaixo do seu domínio, está no seu reino, tem de obedecer. Não tem livre escolha de não o fazer. Vemos que o pecado, a nossa natureza pecaminosa, não nos consegue livrar de nada disto. Nós vemos também que o pecado, na palavra de Deus, aprisiona-nos. Aquele que fica prisioneiro do pecado não se consegue soltar a si mesmo. Não é por acaso que o Senhor Jesus Cristo diz que, se Ele nos libertar, nós vamos ser verdadeiramente livres. Nós não conseguimos fazer por nós próprios. Vemos que aquele que peca e aquele que está neste reino tem um salário.
Tem um salário por causa de cometer o pecado. E vemos que, também na carta de Paulo aos Romanos, vemos que o salário do pecado é a morte. Versículo 23 do capítulo 6, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom, notem agora, o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Vemos que o pecado separa-nos de Deus. E uma das coisas que também Paulo diz é que o pecado abunda. Mas onde abunda o pecado, abunda a graça. Portanto, no capítulo 2 e no versículo 13, na primeira parte do versículo, nós vemos as más notícias, em que nós estávamos mortos nos nossos pecados e que também estávamos fora da aliança de Deus. Notem que estavam mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne. Isto mostra-nos que nós, até nós como gentios, não só estamos separados de Deus por causa dos nossos pecados, não só estamos mortos por causa dos nossos pecados, como também estávamos ainda mais longe de Deus, porque não estávamos na aliança com Deus. Vemos que a aliança que era para Israel não era para nós. Não é por acaso que aquela mulher, quando ia atrás do Senhor Jesus Cristo, e que depois o Senhor pergunta a ela o que ela quer, e diz que ele não veio senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel, ela diz que também os cachorrinhos comiam das migalhas dos seus senhores. E ela compreendia que, de facto, ela como gentia não merecia aquilo, mas mostrou pela fé que ela ia receber por meio do povo de Israel. E vemos que nós como gentios, além de estarmos mortos, separados de Deus e mortos por causa dos nossos pecados, também estávamos separados da aliança de Deus com o seu povo. E que nós só íamos usufruir disso através do seu povo. Por isso, esta primeira parte do versículo são más notícias. Más notícias para aquele que ainda não tem certeza da salvação através do Senhor Jesus Cristo. A única notícia que precisa de saber é que está morto nos pecados e separado de Deus. Mas depois vamos perceber no versículo, na segunda parte do versículo, em que o Senhor Jesus Cristo e Deus vivificou-nos juntamente com Ele, com Cristo, e o que Ele fez foi perdoar-nos todas as ofensas. Por isso, toda a luta que nós temos contra o pecado, o tentar arranjar gigas-jogas para compensar aquilo que fizemos de errado, compensar o que fizemos contra Deus, vemos que Deus hoje o que dá não é nenhuma compensação. E a diferença do cristianismo, essencialmente das religiões, é mesmo esta, é que nós não precisamos de compensar o nosso pecado, nós não precisamos fazer nada para merecer isto. Vemos que é um dom gratuito de Deus. Isto é completamente diferente de todas as religiões. E como o Nando estava a dizer, daquela testemunha de Jeová, vemos que isto de facto é fácil. Nós não precisamos fazer nada, nem precisamos. Porque tudo aquilo que nós fazemos, pelo contrário, às vezes a emenda é pior do que o soneto. Estraga mais do que ajuda. E vemos que Deus não quer isso. Deus dá-nos isto gratuitamente. Nós só temos de aceitar e receber. E, de facto, nós, ao recebermos, percebemos que tudo o que fizermos de bom não é para nós. É para a glória de Deus e para a ajuda de outros. Que nós possamos perceber que, de facto, o pecado escraviza. E o pecado reina e aprisiona. E que, de facto, aquele só é verdadeiramente livre se aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. Que o Senhor nos ajude. Graças a Deus, assim como o nosso irmão Zé de Carvalho dizia, o facto que a nossa marca, e isso é que nos caracteriza como filhos de Deus, é o sangue do Senhor Jesus Cristo. Sim, o Espírito Santo na nossa vida, de facto, é algo maravilhoso quando nós temos a certeza de que somos selados e nada nos pode separar do amor de Deus. Mas, como também vimos, nada nos pode separar do amor de Deus para connosco, mas há algo que nos pode separar do nosso amor para com Deus, e isso é o pecado. O pecado pode nos separar, ou seja, afastar-nos, não tirar-nos, porque Ele não nos tira a salvação, como é óbvio, e isso Ele não o pode fazer, porque lá está, é algo dado gratuitamente da parte de Deus para connosco, e isso, o pecado não tem poder sobre isso. Mas o pecado tem poder para nos desviar, para nos afastar, para privar aquela comunhão e aquele poder de se manifestar na nossa vida, que é aquilo que temos estado a estudar. Graças a Deus pelos pensamentos, pelo nosso irmão Alberto também, um abraço muito forte para ele e para aqueles que nos ouvem. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos terminar com a oração e mais uma vez agradecer ao nosso Deus pelo privilégio que é de estarmos aqui. Senhor nosso bendito e amado Pai, de facto é algo maravilhoso quando nós nos debruçamos sobre a Tua Palavra, Senhor, e queremos Te pedir em especial por cada filho Teu aqui esta noite, Senhor. Tu sabes das lutas, Senhor, de cada um e
Sabes que às vezes não é fácil, Senhor, vivermos o dia a dia, Senhor, em que travamos lutas uns de uma maneira, outros de outra, perdas, batalhas, é uma luta constante, Senhor, mas somos gratos porque és Tu que nos capacitas, Senhor, e quando nós nos deitamos nas Tuas mãos, Senhor, e nos deixamos ser levados por Ti, Tu cuidas de cada um, Senhor, e Te pedimos em especial por cada filho Teu aqui esta noite, Senhor, por aqueles que estão aqui, Senhor, que Tu cuides das suas lutas. Te damos graças também pelas vitórias e pelas batalhas ultrapassadas nas suas vidas, Senhor. Se calhar alguns estão a atravessar momentos difíceis, Senhor, e que Tu possas ser Tu, Senhor, a consolar, ser Tu a dar-lhes sabedoria, Senhor, para que possamos ir buscá-la no sítio certo, que é na Tua palavra, Senhor. Mas Te queremos dar graças por aqueles também, Senhor, que estão impossibilitados de estar aqui connosco esta noite e que Tu cuides de cada um, Pai. Ainda Te agradecendo pelo estudo da palavra, Senhor, que ouvimos esta noite, para que de facto possamos remir o tempo, Senhor, para que possamos ter cuidado, Senhor, com o pecado que nos rodeia constantemente, Senhor, e para que, acima de tudo, nos possamos valer daquilo que estamos aliados, Senhor, que é o Espírito Santo na nossa vida, Senhor, é Tu habitares dentro de nós, Senhor, que é algo maravilhoso. Te damos graças pela Tua graça nas nossas vidas, no nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O culto está terminado, irmãos.